Olá, muito boa tarde. Os textos da Bíblia são compreendidos com mais profundidade quando é conhecido o respectivo contexto cultural e literário. É o que vos propomos nos próximos minutos, analisando as páginas da Bíblia que fazem parte da liturgia do próximo domingo. São para isso convidados deste programa Eclésia o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Juan Ambrosio, professor na Faculdade de Teologia dessa Universidade. Muito boa tarde, obrigado por estarem uma vez mais connosco, onde de facto queremos centrar atenções nos textos bíblicos que, Padre João Lourenço, existe alguma temática que possa sintetizar as três leituras que são proclamadas nas Eucaristias deste domingo? Ora, boa tarde. Creio que sim, creio que há aqui uma temática que pode servir, aliás, na continuação do domingo anterior. No domingo anterior eram feitas propostas muito concretas, que tinham como cenário textos, um dos quais, que é o texto do Evangelho, hoje tem continuidade, não é? E, portanto, é normal que também haja aqui alguma continuidade. Eu diria que o grande tema dos textos de hoje tem a ver, no fundo, com aquilo que nós podemos chamar a função ou a missão de libertar, de reintegrar, de reintroduzir numa verdadeira relação de comunhão. Isso exerceu no povo de Israel, foi atribuído no povo de Israel a Moisés, de tal forma que ele é apresentado como uma espécie de paradigma, de modelo, para fazer, naturalmente, para exercer esta missão, e depois vamos ver nosso Jesus Cristo a começar a realizar essa mesma tarefa, não é? Em termos de missão profética, dimensão profética. Exatamente, era uma missão profética. O profeta também era, de alguma forma, libertador, porque interpelava os membros da comunidade para os sinais e os ajudava a ver, de facto, os sinais da história e os sinais do tempo. Eu acho que estes textos também mostram muito como a palavra de Deus, entrando na história, ajuda a transformar a história, ajuda a vê-la, ajuda a redescobri-la, ajuda a dar-lhe sentido, para que essa história não seja apenas um amontoado de acontecimentos, mas que tenha exatamente um objetivo e tenha um eixo, um dinamismo esse que lhe abre, que lhe empresta sentido. E neste aspecto, nesta perspectiva, acho que os textos têm exatamente mostrar um bocadinho esta relação. A figura do profeta é central na liturgia deste domingo? Talvez não tanto a figura do profeta enquanto tal, mas a dimensão profética de toda a experiência cristã e da própria missão da Igreja. Realmente, quando nós olhamos a própria história da Igreja, a história humana, não são histórias paralelas. A história da salvação não é uma história que corre paralela à história humana. É a história humana vista com estes outros olhos, vista com esta outra dinâmica. Quando nós olhamos para essa história, nós fomos capazes de descobrir, ao longo dela, homens e mulheres que foram dóceis ao Espírito e que, portanto, souberam olhar para esta história com outros olhos. Os olhos, se quisermos, do próprio Deus, da maneira como Deus olha para essa história. E ao fazerem essa experiência, são capazes de descobrir nessa história outras oportunidades, outras direções e ensaiar esses outros caminhos. E, no fundo, é isso que os textos de hoje nos convidam a fazer, a ter esta leitura profética. É bom termos consciência que isto provocará, inevitavelmente, tensões. Ou seja, se há uma realidade, se eu sou capaz de ver oportunidades nessa realidade, se eu sou capaz de ver outros caminhos, é óbvio que vão existir tensões, porque é preciso, na linha do que dizíamos também a semana passada, reconstruir e é preciso pôr coisas de lado. Mas, se calhar, vamos ter que perceber que as tensões podem ser positivas para o nosso crescimento. Não há que ter medo de fugir delas. Não há que deixar-nos imobilizar por elas. Mas, se calhar, é bom assumirmos as tensões para podermos criar novas dinâmicas e darmos novas oportunidades à história. Vejamos desde logo, então, de que forma é que foram surgindo essas dinâmicas no Antigo Testamento. Padre João Lourenço, a primeira leitura que se escuta neste domingo é do livro de Deuteronômio, no capítulo 18. E este paradigma da profecia, de que forma é que é apresentado neste texto? Ora, estamos num texto, este texto do capítulo 18º do livro de Deuteronômio, que tem como personagem central a figura de Moisés. É um texto paradigmático, é um texto, eu diria quase, um texto daqueles que marcam a tradição bíblica interna e externa, ou seja, a leitura que a própria Bíblia vai fazendo desta figura ao longo dos séculos, mas também um texto que serve de referência aos grupos, aos movimentos, à inúmera literatura que cresce
à margem ou fora do espaço, fora do cânon bíblico, e que tem também como referência a pessoa de Moisés. Ora, Moisés é na tradição profética uma espécie de modelo, de paradigma. Ou seja, porquê é que isto acontece? É bom perceber que acontece porque Moisés é uma figura central que tem autoridade moral, autoridade, diríamos, espiritual, autoridade de alguém que congrega as tribos. E por isso todos os profetas, porque a profecia foi muitas vezes contestada no seio das comunidades bíblicas, todos os profetas quiseram referenciar a Moisés. Ou seja, todos eles também quiseram que Moisés estivesse na origem da profecia. Colocar Moisés na origem da profecia significa que esta profecia é válida, é importante, é necessária à congregação deste povo e desta comunidade. É importante para lhe dar sentido, lhe dar história. Então, Moisés aparece como elemento fundador e como elemento imitador. Como elemento que está na origem, mas também como elemento que está no ideal, que é a meta, que é o paradigma. Ou seja, nós recebemos a nossa autoridade porque seguimos a imagem de Moisés e pretendemos ser como ele, que também teve esta missão. Não é? E, portanto, há aqui duas leituras a fazer deste texto. A leitura é o texto em si, e o texto abre, de facto, para esta figura paradigmática de Moisés, com uma componente que não é aquela que é mais conhecida, mas que é uma que também está presente na história bíblica. E outra é a leitura que o texto não é, que a história fez, aquilo que nós poderíamos chamar a hermenêutica do texto, ou seja, a permanente e a constante procura de sentido para este texto. E a permanente e constante procura de sentido para este texto é dado pelas figuras que se colocam na esteira, na senda de Moisés. E assim nós temos aqui um texto rico. Certamente, isto é o mais importante, é olhar este texto com aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer depois no Evangelho. Veremos então. E aí, sim, mas aí queria dizer ainda duas coisas. É interessante verificar como, e eu não sei, se Jesus, porque enfim, eu não se confessou a mim, nem tinha que o fazer, não é? Mas não sei se Jesus alguma vez se colocou na verdadeira esteira de Moisés. Agora, a verdade é que as comunidades cristãs das origens olharam e interpretaram Jesus também a partir do modelo que Moisés apresenta. E será uma realidade unitária toda esta da revelação bíblica. E dá então sentido. Dr. Ambrósio, há aqui uma característica que creio que também será interessante analisar, que é o facto do profeta surgir entre os teus irmãos, diz o texto. Essa é uma nota que me parece muito, muito interessante. O texto diz: o Senhor teu Deus fará surgir para ti, do seio da tua gente, do meio dos teus irmãos, um profeta, como eu, que has de escutar. E isto é muito, muito interessante porque trata-se, como dizíamos há pedaço, alguém que vê a história a partir dos olhos de Deus, alguém que provoca no sentido de desafia a fazer coisas novas e provoca a tal tensão. Ora, o facto do profeta sair do meio do povo e ser alguém entre o povo é muito importante. Senão, nós todos estamos habituados, quando alguém fala, diz: pois, tu estás a dizer para eu fazer assim porque tu estás de barriga cheia, não estás na minha condição. Podes-me dizer para evitar as crises, para aceitar os sacrifícios, para me encher de esperança neste ano difícil, mas tu dizes isso de barriga cheia porque tu não estás na minha situação. A dinâmica aqui é outra. É alguém que partilha a minha condição, que partilha a minha situação, que está envolvido na mesma história que eu estou, que é capaz de ver mais longe, que é capaz de ver uma outra maneira de estar, que é capaz de ver uma oportunidade neste tempo. E por isso, ao ver essa oportunidade, ele que partilha a minha condição, está-me claramente a dizer que eu também posso fazer esse caminho, que eu também posso fazer essa mudança. E daí a importância deste projeto de Deus de, ao fazer-nos uma proposta, fazer que no meio de nós surjam pessoas que vivem como nós e nos abrem esses caminhos. O Evangelho depois vai dizer isso de uma maneira clara. Antes de analisarmos o Evangelho, vemos a segunda leitura que se escuta neste domingo. Na continuidade, creio, do domingo passado, é de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. E parece, Padre João Lourenço, que aqui são apresentados um conjunto de paradoxos ou contradições. Quem é casado viveu como se não fosse, enfim, e outros tantos. Mas para chegar a uma conclusão que lhe pedi a nós ao texto a partir daí: tendo em vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios. É o objetivo primordial de toda a ação deste apóstolo, de São Paulo, também presente neste texto.
Sim, eu creio que é e creio que merece um certo enquadramento, porque não é um texto fácil. Não, nem simpático. Ainda para mais, não é simpático. E ainda para mais é muito contestado por muita gente e não é fácil às vezes aludir a textos de São Paulo quando nós os descontextualizamos e os olhamos só a partir de uma perspectiva. Vamos contextualizar estas frases. Sim, contextualizar estas frases, não apenas no texto, aqui, no grupo do texto, mas no conjunto da perspectiva, da mensagem, do entusiasmo, da identidade e da personalidade de Paulo. Paulo é um místico, é um convertido, é um apaixonado e é eu diria quase um radical, não é? E é um bocadinho nesse sentido que ele está a olhar um bocadinho para aquilo que nós podíamos chamar a disponibilidade para a missão, a entrega, a liberdade interior. E nesse sentido, ele, como foi alguém que deixou tudo e foi capaz de galgar distâncias incontroláveis e quase para nós ainda hoje inconcebíveis, como foi capaz de superar todas as dificuldades que nós conhecemos. Claro que Paulo parece que quer que toda a gente siga um bocadinho este radicalismo, esta dinâmica. Paulo no fundo, neste aspecto, é rigoroso e é quase que um fundamentalista, não é? E nesse sentido, então, ele relativiza tudo aquilo que possa impedir. Eu acho que o texto deve ser visto um bocado nisto, a partir daquilo que é o grande entusiasmo, a grande paixão. Todos sabemos que quando alguém se apaixona por uma coisa, até pode ser por uma bagatela, não é? Minha mãe contava muitas vezes esta brincadeira que havia lá um senhor que tinha um filho e que era uma filha que era muito rica e namorava lá com um moço da terra que era muito pobre e o pai da noiva não queria que ela casasse com o noivo. E a certa altura a filha disse: pai, eu gosto tanto dele, ele até cospe tão bem. Portanto, esta brincadeira, portanto, pode ajudar a perceber um bocadinho isto. Paulo é um homem entusiasmado. Aqui, de facto, não é por cuspir que ele se apaixona, é por Jesus Cristo. E, portanto, ele é capaz de relativizar tudo, mesmo coisas que são muitas vezes muito importantes, por causa, exatamente pelo fim que ele diz, para que possais agradar ao Senhor e estar disponíveis para o anúncio. E, portanto, com um bocadinho com esta brincadeira, eu acho que ajudamos a perceber como muitas vezes nós pegamos nos textos e os relativizamos em demasia, mas que os temos de ver e redescobrir o verdadeiro sentido e o objetivo. E acho que fazemos justiça a São Paulo nesse sentido. Então, não está aqui em causa o valor do matrimónio, por exemplo, que pode parecer... Eu penso de todo que não está. Penso de todo que não está. É óbvio que o texto faz aqui sublinha aqui a importância do que é uma vida totalmente dedicada a Deus, se quisermos para utilizar do celibato, por exemplo, da consagração total a Deus numa vida que não passa por matrimónio, não passa por outro tipo de coisas. É óbvio que o texto sublinha isso. E sublinha isso como um sinal profético. Ou seja, o tal sinal de que as coisas não se esgotam nos afazeres do dia-a-dia. Nesta altura, essa maneira de viver era um sinal profético, certamente no nosso mundo, continua a ser um sinal profético de que há outras dimensões para além daquelas da mera subsistência do dia-a-dia. Agora, o matrimónio também não pode ser entendido como uma mera subsistência do dia-a-dia, ou seja, eu como cristão acredito sinceramente que o matrimónio é também uma resposta ao chamamento de Deus. E, portanto, no matrimónio concretiza-se, vou dizê-lo sem medo, de uma maneira tão radical e tão profunda o seguimento de Jesus Cristo como se concretiza no celibato. Ou seja, não sou capaz de pensar num Deus que me pede a mim para seguir a vocação do matrimónio, que no diálogo comigo me faz essa proposta, e depois pensar que esse Deus pede a outro, deixem utilizar esta linguagem, a questão do celibato, e está a dar mais a um que a outro, exigir mais de um que outro. O pedido e a radicalidade é a mesma. E neste sentido, muito brevemente, seria interessante pensar as coisas em complementaridade. Eu gosto de pensar as coisas assim. O célibe é para mim, que sou casado, sinal de que a relação com Deus e que a história não se esgota na relação com a minha mulher e, portanto, não se esgota no dia-a-dia, no concreto de cada momento, mas que é preciso abrir-se à transcendência, abrir-se a Deus. E eu, casado, sou para o celibatário sinal de que ele não esgota a sua relação na relação direta com Deus, não esgota a sua vida na relação direta com Deus, mas tem que estar atento ao concreto da existência e do mundo. E é a complementaridade
destas duas vocações que nos dão uma proximidade melhor e maior do que é o projeto de Deus, do que é o reino de Deus. Que se exigem reciprocamente, exatamente, acredito, não é? Que se exigem reciprocamente e se ajudam reciprocamente a cumprir a sua e a concretizar a sua condição. Era para reforçar o que o Juan acaba de dizer, mas ia introduzir mais um aspecto que acho que é muito importante para a compreensão destes textos. Onde é que Paulo aborda estes dois temas? Aborda este tema na Carta aos Coríntios e aborda um tema muito parecido também na Carta aos Efésios. Exato. O que é Corinto e o que é Éfeso? São cidades profundamente tomadas pelos cultos idolátricos de fertilidade, pelos cultos de Artemisa e por uma espécie de idolatria e de sincretismo religioso que muitas vezes associava, de facto, os estados de vida às próprias atitudes, religiosas no sentido normal do termo, religioso, de ligação. E, portanto, neste aspecto, eu acho que o texto também tem de ser enquadrado nisso. E não transportado de uma forma neutra, como muitas vezes o fazemos, ou como muitas vezes é feito, pensar que isto é abstrato. Não é abstrato. Ele está a dirigir-se a comunidades concretas. Corinto, o sabemos, e estão lá ainda hoje os vestígios na montanha anexa, e Éfeso, que era a pátria dos cultos da deusa Artemisa, não é? Da deusa da Afrodite. Portanto, acho que daí essa radicalidade com que ela afirma. A radicalidade, provavelmente, com que Paulo se dirige aqui, de alguma forma, exatamente, procurando cativar e incentivar aqueles que estavam, provavelmente, mais disponíveis nesta forma para o anúncio e para a missão que Paulo também desempenhava e realizou. E passamos à análise do texto do Evangelho, Marcos, capítulo 1, Padre João Lourenço. Em que circunstâncias é que Jesus, de facto, entra na sinagoga, começa a ensinar e, enfim, com uma aparente receptividade daqueles que lá estavam? Olha, este é um dos textos do Evangelho que a mim me motiva mais encanto. E vou procurar ser muito breve neste aspecto. É um texto... Marcos é um evangelista muito sumário, eu diria quase... às vezes até parece seco, mas é também um evangelista muito atento, e é, como sabemos, o primeiro evangelista. Daqui nasce a tradição sinótica de Marcos, de Mateus e de Lucas. E, portanto, o Marcos, que teve também uma experiência missionária, transporta para dentro do seu próprio evangelho aquilo que depois vai ser a sua experiência missionária. E então, quando aqui diz que, e eu acho que o bonito deste texto é que Jesus apresentava uma doutrina que ensinava com autoridade e não como os escribas. Significa que isto é o reflexo daquilo que anda à volta de Jesus. À volta de Jesus anda um dinamismo de encanto, uma novidade. E essa autoridade que lhe vem, essa paixão que envolve as pessoas, essa ternura que envolve Jesus por aqueles que andam atrás dele, vem exatamente da novidade da palavra. Porque a palavra é libertadora. A palavra de Jesus não os sobrecarrega como os escribas. Ou seja, Jesus não vem perpetuar uma tradição, uma tradição. Jesus vem introduzir uma novidade na relação do homem com Deus. E isso é verdadeiramente marcante. Para os escribas, o que é que eles ensinavam? Perpetuavam, repetiam. Voltavam a reformular. Normativamente. Era normativamente. Eles distribuíam normas. Jesus prega uma relação diferente. Não é distribuir normas, é criar uma nova dinâmica interior. E tem espaço para essa novidade na sinagoga. E tem espaço para essa novidade. Vai fazê-lo no coração do próprio judaísmo. Ou seja, quando diz que entra na sinagoga, Jesus está a espetar dentro do próprio judaísmo a contradição desse judaísmo. Não é? E para isso é que é preciso, depois vem todo aí o fenómeno da libertação, que nós muitas vezes aludimos aos diabinhos do sótão, mas não. São aqueles que, no fundo, são instruídos e instalados na nossa vida e no nosso cotidiano. Cá está a atenção que falávamos há pedaço, não é? Ao fazer esta nova proposta, ao introduzir novas dinâmicas, provoca inevitavelmente uma tensão, mas geradora de uma recriação e de vida. O texto é muito interessante, são todos, não é? Que vem a ser isto, uma nova doutrina e com que autoridade? De onde é que brota a autoridade de Jesus? Não é dele ser de uma casta dirigente, nem de uma casta sacerdotal. Nem de um grupo. Nem de um grupo. Como aqueles que se debatem na nossa sociedade. É verdade, não é daí que lhe vem a sua força. Não é porque tenha tido estudos.
não frequentou nenhuma escola, não tirou nenhuma preparação especial para ser pregador, a autoridade brota-lhe da sua própria vida. Porque aquilo que anuncia é o próprio motor a partir do qual ele vive. Ele não anuncia uma doutrina diferente da existência dele. Ele anuncia aquilo que é o próprio motor, o próprio fundamento da sua existência. E depois, voltamos ao texto, ao primeiro texto, ele é alguém que saiu do meio de nós. É um humano como nós, a partilhar a nossa história, a partilhar a nossa condição. O Nazareno, não é? O Nazareno. Se ele, da nossa condição, é capaz de fazer isto, então nós, talvez, se tentarmos, apoiados por ele, apoiados por esta mesma dinâmica, talvez também possamos fazer isto. E então essa tensão que ele provoca é uma tensão capaz de abrir a história a novas oportunidades. E novas oportunidades para mim. Eu insisto muito nisto. A dimensão da encarnação é uma dimensão fundamental no cristianismo. Se aquilo que aconteceu com Jesus Cristo aconteceu só com alguém que fosse um semideus ou um totalmente Deus que não partilhasse a nossa condição, essa história, por mais bonita que fosse, não podia ser para mim. Porque eu não sou Deus, não sou um semideus. Mas se esse percurso é feito por alguém que partilha a minha condição humana na sua totalidade, então essa história, esse projeto é também para mim. Isto cria uma nova oportunidade. De facto, é uma nova janela que se abre para o ser humano e eu penso que com a encarnação a história humana passa a ser dita de outra maneira. E esperemos que, enfim, possamos concretizar em cada tempo também neste que vivemos. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa, onde quisemos analisar os textos bíblicos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe bom fim de tarde, bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.